receber a pastora Rosane com uma linda salva de palmas. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero louvar a Deus primeiramente pela vida do pastor José Raimundo, pela vida da pastora Noêmia, pastor José Carlos, nosso pastor, Carlos Milton e pastora Nindinalva. É o nervosismo, irmão, vocês vão perdoando porque é muita responsabilidade. Agradecer a Deus pela vida do meu esposo, te amo, minha família, minha filha linda, que Deus abençoe. Vamos para a palavra? Eu acho que eu sou melhor pregando que falando, irmãos, não sou muito boa não. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23. A versão que está comigo aqui diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Quando o pastor, hoje à tarde, me chamou para ministrar aqui, eu fui buscar ao Senhor e na mesma hora, questão de 1 minuto, o Senhor falou a palavra que era para me ministrar. O Senhor me levou a essa passagem que diz: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E eu disse: Senhor, mas o tema do mês é reencontro, eu não posso sair do tema. O Senhor falou ao meu coração: espera que você vai ver o que eu faço quando alguém decide entregar o coração para mim, aleluia. Espera que você vai entender o que eu consigo fazer quando alguém está disposto a ter um encontro verdadeiro e ouvir a minha palavra, aleluia. O tema dessa noite é: faça um favor a você mesmo, perdoe. Eu vou repetir para que você abra o teu coração. Faça um favor a você mesmo, perdoe. Ninguém nasce ressentido ou amargurado, ou dominado pelas mágoas, pela tristeza, pela falta de perdão. Só que no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, se nós não cuidarmos, nós vamos nos tornar uma pessoa ressentida. A palavra de Deus, ela vai nos trazer 2 personagens, e eu quero falar a respeito desses 2 personagens. O primeiro personagem não é tão conhecido, mas você vai entender quem ele é. O nome dele é Aitofel. Você vai encontrar falar dele em 2º livro de Samuel, capítulo 16, 23, vai dizer assim: e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como a palavra de Deus, que consultava. Tal era o conselho de Aitofel, assim com Davi, como com os seus filhos. Quem era Aitofel? Aitofel era um conselheiro de Davi. Aitofel era um amigo íntimo do rei Davi. Aitofel era tão íntimo de Davi que no Salmo 55 e no Salmo 41, Davi vai falar: ele era meu amigo próximo, nós íamos junto à casa do Senhor, ele era meu amigo em quem eu confiava, ele era o meu conselheiro, nós andávamos junto, nós comíamos na mesma mesa. Você vai ver o próprio rei Davi falando menção de Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei Davi. O filho de Aitofel, Eliã, era um dos valentes de Davi. Eles cresceram no reino junto. Davi era o grande rei de Israel. Davi era um guerreiro, era um músico, era um adorador. Davi caminhava de vitória em vitória. Davi expandia o seu reino. E Aitofel estava do lado, aconselhando, somando, sendo amigo, caminhando junto. Só que um momento difícil na caminhada de Davi,
na caminhada do grande rei Davi. Porque eu quero falar para você, nós temos as nossas caminhadas, nós temos as nossas trajetórias, mas todos nós temos um momento ou o dia mau que chega na nossa casa. Todos nós temos aquele dia em que nós vamos errar, vamos tropeçar, vamos fazer aquilo que não gostaríamos de fazer. E na vida do grande rei Davi não é diferente. Aquele homem que tinha um histórico até os nossos dias de hoje, como homem segundo o coração de Deus, ele vai falhar. A Bíblia vai dizer que este homem, ele falha, ele vai pecar, ele vai adulterar. Nós conhecemos a história, eu não vou me prolongar. A Bíblia vai dizer que ele toma a mulher de um homem, uma mulher casada por nome Betseba. E a Bíblia vai dizer que ele peca. E depois que ele peca com essa mulher, ele vai mentir, ele vai adulterar. E o grande rei Davi, ele vai escrever o pior capítulo da sua história. Ele vai escrever o pior capítulo, um capítulo de vergonha, de fraqueza. Aitofel está do lado de Davi, pastor José Raimundo. Só que tem um agravante, Suzana. Sabe quem era Betseba? Era neta de Aitofel. Sabe quem era a mulher com que Davi peca? Que Davi destrói a família? Que Davi manda matar o marido? Era a neta de Aitofel. Aitofel, com certeza, se sentiu traído. Aitofel, com certeza, ele se sentiu decepcionado, se sentiu frustrado, se sentiu magoado. Porque Davi não respeitou a casa dele. Davi não respeitou o filho dele. Davi não respeitou Eliã, que era o seu valente. Davi não respeitou o seu amigo, o íntimo, que caminhavam junto na casa do Senhor. Só que uma coisa eu entendo, que o poder, irmã Sônia, de nos decepcionar, o poder de nos ferir, só é dado àqueles que caminham conosco. O poder de nos apunhalar, o poder de tirar o nosso chão, só é dado àqueles que são íntimos de nós. Aqueles que nos conhecem, aqueles que caminham junto conosco. É compreensível que Aitofel se sentiu ferido. É compreensível que Aitofel se sentiu traído. O meu amigo fez isso comigo. O meu amigo destruiu a minha casa. Só que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar com que esses sentimentos venham dominar a nossa vida. É normal que nós ficamos frustrados. O que Aitofel faz? Aitofel, ele vai se afastar. Aitofel, ele cala. Aitofel, ele diz para ele mesmo: deixa o tempo vai curar. E a Bíblia vai nos dizer que Aitofel, pastor Rafael, se afasta e vai para a cidade dele e fica um tempo para lá. Só que uma coisa que eu entendo, e você vai entender esta noite, é que tempo não cura nada. Hebreus, ele vai dizer, o livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, vai dizer assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos são contaminados. Hebreus está dizendo assim: ei, o tempo não cura. Sabe o que o tempo faz? Faz criar raízes de amargura. E faz com que essa raiz vai brotar. E essa raiz brotando dentro de mim não vai ferir apenas a mim, mas eu vou contaminar as pessoas que estão ao meu redor. Pastora, mas a decepção foi grande. Ele destruiu a casa de Aitofel. Eu sei. Só que a Bíblia vai dizer, e nós vamos aprender, de que Aitofel, ele se afasta de Davi. O que
Aitofel deveria fazer, pastor? Aitofel deveria conversar. Aitofel deveria confrontar, aleluias. Aitofel deveria expor a sua dor. Aitofel deveria pegar o seu coração e dizer assim: rei Davi, eu te respeito, você é o meu líder, você é o meu rei, mas senta aqui e vamos conversar. Aitofel tinha que chamar Davi e falar: vem aqui, olha no meu olho, e eu tenho que falar o que aconteceu comigo. Pastora, mas é verdade. O próprio Jesus nos ensinou. Em Lucas, no capítulo 17, presta atenção. Lucas capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: olhai por vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ah, tá. Eu pensei que era para mim sair contando para o vizinho. Eu pensei que era para mim sair contando o que o irmão tinha me feito. Eu pensei que era para mim chamar o pastor e contar para o pastor. Não, a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: chama ele, conversa com ele, repreende ele. E se ele entender que ele fez algo errado, você vai perdoar. Mas pastor, é injusto. Só que quando Jesus está falando isso, ele está dizendo: cuide do seu coração. Ele está dizendo assim: ei, cuida do seu coração. Mas pastora, e Davi? Deixa Davi com Deus. Deus vai cuidar de Davi. Deus vai tratar de Davi. Deus vai tocar em Davi. Deus vai punir Davi. A casa de Davi vai ser punida. Deixa Davi com Deus. Vai cuidar do teu coração. Porque o tempo que nós gastamos preocupada com o que está acontecendo na casa da pessoa que nos feriu, nós deveríamos estar na presença do Senhor, derramando, chorando e pedindo para o Senhor: Senhor, me cura, Senhor. O tempo que nós perdemos esperando que Deus vai fazer, que Deus vai mover, nós deveríamos nos prostrar e nos rasgar diante do Senhor. Converse com Davi. Confronte em amor, mas confronte. Olhe para a pessoa que te feriu e conte, mostre o que ela fez com você. Sabe por quê? Porque se nós não cuidarmos dessa ferida, se nós não cuidarmos dessa mágoa, se nós não cuidarmos do nosso coração, logo nós vamos nos tornar um ressentido, cheio de fel. Nós vamos nos tornar um Aitofel cheio de fel. Sabe por quê? Porque o ressentimento elimina o nosso coração. Ele corrói as estruturas da nossa alma. E quando menos esperamos, nós desabamos. Mas aparentemente nós estamos bem. Mas só você e Deus sabe como está o teu coração. Só você e Deus sabe como está a sua alma. Só que tem um problema. Quando nós estamos nessa rota ou nessa situação, nós não conseguimos perceber o que está acontecendo. Nós estamos cheios de nossa autojustificativa. Nós estamos cheios de autojustiça própria. Nós estamos olhando apenas para o nosso sofrimento, para a nossa dor. E nós não conseguimos perceber o que está acontecendo. Só que tem um porém. Nós estamos cegos. E muitas das vezes nós falamos assim: eu não perdoo o meu marido, mas eu continuo com ele. Eu não perdoo o meu pastor pelas palavras que ele me falou, mas eu continuo cultuando e obedecendo a ele. Eu não perdoo o meu colega que senta no púlpito do meu lado. Eu não perdoo o meu amigo, mas eu continuo com ele. Não se preocupe, não vai demorar muito tempo, Aricelma, mas o inimigo das nossas almas vai preparar uma ocasião
para transformar esse ressentimento, ou para transformar o que está acontecendo em um laço de morte. Na vida de Aitofel foi morte física, mas antes dele morrer fisicamente, ele já estava morrendo emocionalmente e espiritualmente. O adversário das nossas almas, ele sempre vai promover alguma coisa para nos distanciar cada vez mais do nosso propósito, para nós nos distanciarmos cada vez mais do perdão. Aitofel, eu vou encerrar a história de Aitofel. A Bíblia vai dizer que Absalão, filho de Davi, se revolta contra o seu pai e vai tomar o reino de Davi. Davi, porque ele não queria um confronto com seu filho, a Bíblia vai dizer que ele foge de Israel. Só que a nação de Israel estava dividida entre Absalão e Davi. Mas quando eles veem, porque naquele momento de declínio da vida de Davi, a Bíblia vai dizer que Aitofel revela o que estava no coração dele. Quantos anos se passou, eu acredito, que o Senhor falando, e por Aitofel ser um homem muito sábio, ele perdido nas suas sabedorias, e Deus dando oportunidade para ele fazer um concerto com Davi, cuidar do coração dele. Só que ele estava tão perdido na sua dor, que quando ele vê, pastor Rafael, Davi em declínio e Absalão, um rebelde, assumindo o trono. Eu tenho uma frase que eu acho lindo que diz assim, pastor José Raimundo: o coração de um rebelde sempre vai encontrar o coração de um ressentido. Se você não entendeu, eu vou repetir. O coração de um rebelde sempre vai encontrar o coração de um ressentido. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ressentidos, quando nós estamos sofrendo, nós somos presa fácil para cair em qualquer armadilha. Aitofel se une com Absalão. E quando a nação vê que Aitofel, aquele homem sábio, que o que saía da boca dele era como se o próprio Deus estivesse falando, a nação vem junto com Absalão. Só que aquele que cuida, aquele que vê todas as coisas, a Bíblia diz que ele está agindo em favor de Davi, porque Absalão não quis reconhecer. Absalão nunca quis sentar com Davi e resolver o problema dele. Eu vou encerrar essa história. A Bíblia vai dizer, pastor Rafael, que na hora que Absalão está dando conselhos, que Aitofel está dando conselhos para Absalão, o próprio Deus distorce o conselho de Aitofel. Absalão não recebe o conselho de Aitofel. A Bíblia vai dizer que o homem com o coração ressentido, com a alma amargurada, sem conseguir perdoar, Suzana, pega o seu jumentinho que estava na porta, pastor Rafael, vai para casa e se suicida. Assim termina a história da vida de Aitofel. Acabou. Se suicidou. E Davi, Deus restituiu ao trono. Deus honrou. Ele voltou para o trono. Pastora, a senhora vai terminar o culto com essa história de fracasso? Não. Porque lembra que eu disse no começo? A Bíblia vai falar de um homem muito conhecido, e esse eu não vou precisar explicar dele. Chama-se José. Você conhece a história. A Bíblia vai dizer que José, ele é vendido para os seus irmãos, ele é o filho amado de Jacó, ele vai para o Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele vai para a prisão, e depois ele volta para interpretar o sonho de Faraó. Pastor Rafael, nessa trajetória toda, foram quase 13 anos de José passando sendo jogado no fosso, no poço. 13 anos José sendo afrontado. 13 anos José sendo caluniado na casa de Potifar.
13 anos José carregando a rejeição dos seus irmãos, o abandono dos seus irmãos. 13 anos da história de José numa prisão injustamente. Só que acontece algo. Quando José, ele interpreta o sonho de Faraó e ele começa a governar em Israel. Ele começa a governar no Egito. Ele chega ao lugar de destaque. Ele chega ao lugar de honra. Ele chega no ápice da sua vida de sucesso. E às vezes a gente olha, eu quero olhar para mim e para você agora. Porque às vezes a gente vai deixando um rastro de feridas. Nós vamos na nossa caminhada, nós vamos deixando um rastro de pessoas que nos magoaram. Nós vamos deixando para trás pessoas que nos rejeitaram. Nós fomos rejeitados dentro da nossa casa. Nós fomos rejeitados pelos nossos pais. Nós recebemos só palavra de maldição. E nós vamos caminhando. Mas porque Deus tem promessa nas nossas vidas, nós vamos vencendo. E nós vamos chegando ao lugar mais alto que nós poderíamos chegar. Porque Deus está conosco. A Bíblia vai dizer que Deus era com José. Não era mérito de José. Era porque Deus caminhava com José. Deus andava com José. Só que a caminhada de feridas que José durante anos e anos e anos da vida dele. Mas daí você fala assim, pastora, mas quando José chegou ao trono, ou José chegou a ser governador, acabou tudo. Não, não acabou. E como você sabe, pastora Rosane? Porque quando José, ele está no Egito, agora ele é um homem casado. Em Gênesis 41, dos 50 ao 52, a Bíblia vai dizer que ele tem 2 filhos. Agora ele já é governador. Ele já é o segundo homem do Egito. Ele está casado. E agora ele tem o primeiro filho, e ele põe o nome do filho de Manassés. E Manassés significa assim, Deus fez eu esquecer da minha dor e da dor da casa do meu pai. Deus me fez esquecer do que eu vivi nesta terra e do que eu vivi na casa dos meus pais. Só que eu quero falar para você, Deus não é um Deus que faz ninguém esquecer. Deus é o Deus que faz reencontros. Deus é o Deus que une pessoas. Deus é o Deus que resolve problemas. E se você está pensando que você esqueceu o que aconteceu, Deus vai te colocar diante dos seus olhos e vai dizer, está aqui a dor ainda. Sabe por quê? Porque todos os dias que José falava Manassés, ele lembrava do que havia acontecido na casa dele. O segundo filho que ele coloca, o nome de Efraim, ele fala assim, Deus me fez crescer aonde? Na terra da minha aflição. A dor da alma de José estava diante dele todos os dias. Sabe aonde é mais visível essa dor? É porque um homem que passa aqui já está há quase mais de 20 anos. Um homem que passou por isso há mais de 20 anos, quando ele chega no trono, quando ele é o segundo do reino, sabe o que ele deveria fazer se ele não tivesse dor no coração dele? Era mandar buscar o pai dele, era mandar avisar para o pai dele, era buscar a casa dele, porque ele tinha poder para isso. Mas José nunca voltou lá para ver o pai amado dele. Porque as feridas que estavam no coração de José não deixavam ele voltar. Só que aquele que é especialista em reencontros, aquele que é especialista em sarar feridas, a Bíblia vai falar que os irmãos de José chegam diante dele para comprar comida no Egito. E por 2 vezes a Bíblia vai dizer que José se afasta dos seus irmãos e vai chorar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quantas vezes você se afasta das pessoas e vai para um lugar secreto chorar?
Só porque só você e Deus sabe o que você passa, o que a sua alma tem enfrentado. E a Bíblia fala que José fica naquele joguinho, volta, leva, traz, não sei o quê. Mas aquilo era ele manipulando as emoções dele. E a Bíblia vai dizer que na terceira vez que os irmãos de José chegam diante dele, ele não suporta mais. Sabe o que acontece? Todo o poder que José tinha não dava alegria para ele. Tudo que José tinha sido entregado, os sonhos dele que tinham sido realizados, Deus tinha feito José sonhar, e tudo que José sonhou, o Senhor havia entregado. Mas a ferida do coração dele, a ferida na alma dele pela rejeição, por tudo que ele tinha passado, não era curada por nada. Então quando os seus irmãos pela terceira vez chegam diante dele, a Bíblia vai dizer que ele se joga no chão, ele começa a chorar tão alto que até os egípcios escutavam o choro dele. E a Bíblia diz que ele abraça os seus irmãos, e naquele momento, quando ele está sendo curado, ele entende que a culpa não era dos seus irmãos, porque era Deus que tinha levado ele para aquele lugar. Só naquela hora, quando ele é curado por Deus, chorando, abraçando os seus irmãos, se revelando quem ele era, ele começa a entender: tudo que aconteceu na minha vida foi um propósito, tudo era Deus para mim chegar no lugar em que eu cheguei. Essas pessoas apenas foram usadas. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus está te dando a oportunidade de você ser curado e entender que Deus aconteceu o que aconteceu, mas que você pode perdoar nessa noite e mudar a história da sua vida. A palavra de Deus vai dizer, pastor Rafael, que aquele homem que tinha passado mais de 20 anos sem nem ter notícia do seu velho pai amado, a Bíblia diz que na mesma hora em que ele é tocado e ele é curado, ele disse: vai depressa buscar o meu pai. Vai depressa buscar o meu pai, porque eu não consigo viver mais um dia longe da presença dele. Eu não consigo mais um dia, aleluia. E no capítulo 46, você vai ler um dos versículos mais lindos da Bíblia, que é o reencontro de Jacó com seu velho pai, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? O Espírito Santo está doido para promover reencontros. Ele está doido para curar a sua alma, o seu coração, aleluia. Ele está dizendo: há quantos anos você está sofrendo, carregando um fardo que não é teu, aleluia. Mas nesta noite eu quero te mostrar que tem duas portas diante de você: a porta do perdão e a porta do ressentimento, aleluias. É muito difícil você sair do lugar de eterna vítima, você sair deste lugar do muro das lamentações. É difícil, mas eu quero dizer para você: é possível, porque o Senhor está aqui para te ajudar. O Espírito Santo está aqui para dizer: ei, eu caminho com você, aleluia. Se coloque de pé. O Senhor quer promover reencontros. Famílias que há muito tempo não se falam. Pais e filhos que há muito tempo não conversam. Você não consegue perdoar o seu esposo há quantos anos? Há quantos anos você carrega essa dor dentro de você? De palavras que foram lançadas contra a sua vida. Quanto tempo você carrega essa dor diante de você, de pessoas que não acreditaram no seu ministério, de pessoas que desfizeram de você, que falaram palavras que te desanimaram. E às vezes você olha e diz assim: eu poderia estar muito mais longe na minha vida, mas por causa daquela situação eu parei no meio da caminhada.
O Senhor, Ele nos dá a oportunidade todos os dias, mas a decisão é nossa. Eu quero ser conhecida como José, que teve um reencontro com seu pai, com o seu velho pai amado, porque perdoou a sua casa, porque perdoou tudo que havia acontecido com ele. Ou eu quero ser conhecido como Aitofel, que morreu no seu fel, na sua dor, na sua angústia. E eu não estou falando só de morte física, não, porque morte física é uma consequência. Eu estou falando de morte espiritual. Há quanto tempo você não sente a presença dEle? Há quanto tempo você não tem uma intimidade? Do mesmo jeito que você chega na igreja, você volta para a tua casa, porque parece que há um vazio dentro de você, que te impede de ter um relacionamento verdadeiro com o teu Deus, porque você não consegue sair dessas mágoas, dessas tristezas. Eu quero te falar, vem aqui na frente, sai do seu lugar agora, vem, nós vamos orar por você. Vem, não fique com vergonha. A decisão é sua nessa noite. Deus está falando com você, sai do seu lugar, vem. Nós vamos orar por você. Eu sei que tem, porque o Senhor me deu essa palavra em 1 minuto, quando o pastor me ligou. Eu não conheço o seu coração, eu não conheço você, mas eu sei que o Senhor te conhece. E Ele está te dando uma oportunidade, dizendo: filha minha, dai-me o teu coração para me cuidar. Filho meu, vem. Filho meu, dai-me o teu coração para me cuidar. No momento em que aceitei, sai do teu lugar, vem homem, vem mulher. Há quanto tempo você carrega essa tristeza dentro de você, que tem te impedido de ter um relacionamento mais íntimo com o teu Deus? Não fique com vergonha, não. Quantas palavras foram lançadas contra a tua vida? Isso já não tem. Quantas palavras foram lançadas contra você? Você está dizendo assim: pastora, mas foi Ele que destruiu a minha casa, foi Ele que fez isso com a minha família. Mas o Senhor está dizendo: mas eu quero curar o teu coração. Vamos, sai do teu lugar, vem. O Senhor está te dando essa oportunidade, nós vamos orar por você. Mas às vezes você está dizendo: pastora, mas faz tantos anos que eu estou na igreja. Igreja não tem o poder de curar ninguém. O que tem o poder de curar é o Espírito Santo, aquele que quebra todas as cadeias, aquele que traz relacionamento, encontros. Sai do teu lugar, vem, eu estou te esperando, eu preciso orar, eu preciso pegar o microfone. Eu aprendi a perdoar. Sai do teu lugar, sai. Eu sei que o Senhor está falando com você. Eu sei que desde o momento em que eu falei o tema dessa pregação, você sentiu que era com você. E você, vem, nós vamos estar orando por você. Anda neste mundo sem razão. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. Aprenda a perdoar o seu irmão. Você sabe que o Senhor está falando com você nessa noite. Você sabe que o Senhor te trouxe aqui para falar com o seu coração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando para essas pessoas que chegaram aqui. O Senhor está falando que tem mais gente. Meu amor, meu amigo, não sai daqui com essa dor que você está sentindo. Não sai daqui do mesmo jeito. O Senhor está falando, tem mais gente que precisa receber essa oração, que precisa ser curado. Sai do teu lugar. Eu não estou te convidando para você mudar, não. Eu estou te convidando para você entregar o teu coração para Ele e dizer: Senhor, eu preciso curar. O Senhor conhece a tristeza que está no meu coração. Há quanto tempo eu não tenho mais relacionamento contigo? Há quanto tempo eu não tenho mais comunhão contigo? E verás que você, Ele já está curando almas nesse lugar. Ele já está curando
Você foi rejeitada pela sua mãe, você foi rejeitada pela sua família, e o Senhor está dizendo: eu quero te curar nessa noite. Eu quero escrever uma nova história. Eu preciso orar. O pastor José Raimundo vai brigar comigo. Eu preciso orar. Tem certeza que você não vai vir? Eu vou orar. Feche os seus olhos, igreja. Vamos orar. Eu preciso entregar o microfone. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, cura. Espírito Santo, amigo, conselheiro, vai curando esse coração, vai curando essa alma. Eu não quero mais viver sentado no lugar de acusação, nesse caminho que só é de alto flagelo, de sofrimento. Eu quero viver, andar a tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, cura esses corações, Senhor. Cura esses corações, amado Pai. Muda a história. Promove reencontros. Promove reencontros, aleluia.